Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Vocês lembram daquele programinha que tinha Onde Está o Wally? E a gente tinha que achar o Wally pequenininho na tela, ou então no jornal, né? Na época de jornal impresso, né? Onde está o Wally? Pois é, onde está a torcida do Flamengo? Ela sumiu. Aquela nação rubro-negra. Rapaz, o Flamengo tá jogando no Nordeste inteiro e tá jogando para menos de 4 mil pessoas. Pelo segundo jogo seguido. Foi o pior público entre os grandes na partida contra o Boa Vista, jogando no Nordeste brasileiro, né, jogou em Sergipe. E agora também um público decepcionante, 3.600 pagantes para a partida contra o Madureira em Campina Grande. Que decepção, e não vou nem falar da torcida do Flamengo não, né? Porque o torcedor do Flamengo, ele tá em todo lugar, mas também não é bobo, né? Ele sabe o time que ele vai ver. Esse time do Flamengo aí é sofrível, mas olha, eu vou te falar, se fosse a torcida do Fluminense, iam estar esperneando. Se fosse a torcida do Botafogo, iam estar zoando nas redes sociais, ia virar tema, né? A torcida do Flamengo tá aí, ó. Passando essa vergonha também, que 3.600 no estádio que cabe 25, fica feio demais, galera. Eu vi o jogo Flamengo e Boa Vista, parecia um mundo e ninguém no estádio. Em Campina Grande também era um trechinho. Cara, joga em Moça Bonita, joga em Mesquita, né? Que aí você joga para pelo menos 10 mil pessoas. Tá ficando feio demais esse negócio de nacionalização do Campeonato Carioca e nem o Flamengo está conseguindo botar público no estádio. Aliás, não se vê a torcida do Flamengo no estádio e também não se vê time, né? Afinal de contas, 2 rodadas, independente do time que vai a campo. Derrota para o Boa Vista, que perdeu para o Maricá. Tô falando de um super time, de uma seleção, não. Derrota para o Boa Vista e empate com o Madureira. Olha, tá complicada a situação dessa turma aí. Já viu? O torcedor do Flamengo já sabe que não dá para contar com quase ninguém desse time aí, hein? Não dá para contar com quase ninguém. Agora, pior do que essa situação aí do time reserva do Flamengo, né? É a situação do Vasco, né? A gente tá procurando aqui, cadê a torcida do Flamengo no Nordeste? Tá? Cadê o Vasco? O Vasco em 2 jogos, 2 empates. Quanto o Nova Iguaçu, beleza. Que era realmente um time pra lá de alternativo. Agora, no jogo contra o Bangu, um monte de caras conhecidas, jogadores que certamente são titulares do Vasco para essa temporada. E caramba, 0-0 com o Bangu. E eu não estou falando do Bangu, dos áureos tempos do Bangu, é de um dos piores times do Campeonato Carioca mesmo. O Bangu é um dos piores times do Campeonato Carioca. E o Jair teve a oportunidade, né, de fazer o gol da vitória de pênalti no último minuto de jogo. Perdeu o pênalti, o goleiro do Bangu pegou, defesaça do goleiro do Bangu. Vasco frustrando a sua torcida em São Januário, 0-0, depois de 1-1 com o Nova Iguaçu. Os 2 jogos em São Januário. Não dá pra dizer que o Vasco tá jogando em terreno que não é... mas jogou um campo ruim, era um terreno hostil. Não, nada disso. Tá jogando em São Januário. E olha, que decepção também essas primeiras rodadas aí dos times grandes do Rio de Janeiro, mesmo atuando com equipes alternativas. O que falar do Fluminense, que jogando com boa parte de atletas que estavam no ano passado atuando na temporada, reforços que vieram aí para ajudar o Fluminense, e olha, mais atrapalham do que ajudam. O que falar do Manuel, hein? Ô, Manuel, deu lá um chega pra lá no cara, foi expulso, ainda tomou um golaço do Volta Redonda, do Mirandinha, fez um golaço de bicicleta. E olha, eu não via isso que está acontecendo no Carioca há muito tempo. 2 rodadas e só o Botafogo conseguiu vencer uma, que perdeu para o Maricá a primeira, né? Venceu agora a Portuguesa, até me surpreendeu que o time da Portuguesa é bem arrumadinho. Botafogo venceu a Portuguesa. O Flamengo 2 rodadas sem ganhar, Vasco e Fluminense 2 rodadas sem ganhar. Com isso, claro que estão lá para baixo, né? E a tendência é que continue ruim, porque o Flamengo está nos Estados Unidos. O Flamengo no domingo joga nos Estados Unidos, depois joga com esse time aí alternativo, vai jogar no Campeonato Carioca. A tendência é que fique sem ganhar, né? O Fluminense deve se encontrar aí com as vitórias, porque deve botar força máxima. E o Vasco, eu queria saber, o que o Vasco está esperando para botar o plantel da temporada para jogar? O Vasco tem Super Mundial? O Vasco vai disputar pré-Libertadores? O Vasco não vai disputar nada.
Então o que o Vasco está esperando? Porque Campeonato Carioca é pré-temporada, cara. Pré-temporada para time que não vai disputar nada é Campeonato Carioca. Então é se concentrar, botar aí o que tem de melhor, porque a situação tá complicada. O campeonato já não é bom, os grandes já não ajudam, mesmo botando jogadores que atuam na temporada no time titular. Olha que situação, hein? Vamos ver se fim de semana a vergonha continua, ou será que a gente vai ter aí uma espécie de 2006, Campeonato Carioca de 2006, para quem não se lembra, só o Botafogo se classificou para as semifinais da Taça Guanabara daquele campeonato de 2006. Foram 3 de menor investimento, Cabo Friense, Volta Redonda e América, e o Botafogo, o único grande que acabou sendo campeão, né? Dessa leva aí só tem o Volta Redonda, que pretende fazer uma boa campanha, ganhou do Fluminense no confronto dos campeões da Série C, como o próprio perfil oficial do Voltaço fez lá a provocação, né? Enfim, esperamos dias melhores no Campeonato Carioca e os torcedores vamos procurar, né? Cadê a nação rubro-negra? Deixa eu ver se tá aqui. Pera aí, rapidinho, gente.